E a gente segue falando aqui desse acordo Mercosul-União Europeia. O setor do agronegócio brasileiro pode se beneficiar bastante com essa integração comercial. E é para repercutir aí os impactos do acordo Mercosul-União Europeia para o agro brasileiro que eu converso agora com a Larissa Varrotz, sócia da Valia Participações. É isso mesmo, Larissa? Me corrija aqui se eu tiver cometido a deselegância de pronunciar errado aqui seu sobrenome, querida. Bem-vinda sempre. Antes de mais nada, bom dia para você. Obrigada, Débora. É um prazer. Muito obrigada. A pronúncia está quase perfeita. Vamos em frente. Vamos Feliz lá, ano Larissa. novo, aliás. Feliz ano novo para você. Bom 2026. Larissa, existe uma grande expectativa, né, em torno desse acordo, principalmente para o setor do agronegócio. Mas é importante lembrar que esse acordo ele foi construído em cima também de cotas e de algumas delimitações dadas, principalmente diante de uma grande pressão que o acordo sofre por parte do setor do agropecuário europeu. Há uma expectativa talvez superestimada em torno desse acordo para o setor do agronegócio. Qual que é a avaliação que você faz nesse momento do acordo? Débora, eu vejo que a gente precisa considerar o agronegócio brasileiro também com um segmento bastante amplo. Então, a gente tem aquelas indústrias que hoje já se firmaram como líderes globais nas suas áreas e que são grandes exportadoras, por exemplo, para o mercado chinês. Então, o setor de carnes e o setor produtor de grãos, por exemplo, de soja, eles se encaixam nessa categoria. Então, eu acho que é importante que a gente mostre o que é o agronegócio também para, além dessas cadeias, e mostrando quais são as outras cadeias que fazem parte desse grande setor, né? Então, a gente tem o setor de frutas, a gente tem produtos de nicho, como mel, como cachaça, como produtos de laticínios, como queijos, como cafés, que são focos mais importantes, talvez, para esse mercado europeu que está se abrindo para a gente a partir do acordo. Então, acho que o primeiro comentário é esse: a gente enxergar o agronegócio de forma ampla, enxergar as diferentes cadeias e pensar de forma um pouco mais individualizada como que elas vão poder se beneficiar. Então, um dos grandes benefícios do acordo é justamente nos permitir trabalhar na agregação de valor, na criação de marcas, para um mercado extremamente sofisticado como é o mercado europeu. Então, nesse acordo, a gente não está falando de vantagens necessariamente para a exportação de commodities, né? Claro que o setor de proteína animal, que já é um setor de maior valor agregado frente, por exemplo, à exportação de grãos para a ração animal, ele vai sim ter algum benefício, mas é um benefício mais limitado. Mas esse setor hoje ele navega muito bem, por exemplo, nos produtos dentro dessa indústria, em peças de maior valor agregado, que essas sim vão para o mercado europeu e que vão continuar tendo o acesso que ela já tem hoje. Então, a grande vantagem que eu enxergo é justamente da gente pensar nesses outros setores que nos permitem agregar valor, e essa agregação de valor ela não é pouco importante, né? Se a gente for pensar hoje nos produtos de luxo que grandes países como a França exportam, ou até que os Estados Unidos exportam para a China, que é um mercado também importante para a gente, são produtos de maior valor agregado, são vinhos, são queijos, são produtos, por exemplo, azeites. Então, é importante que a gente também tenha esse tipo de subsetor na mente quando a gente pensa no agronegócio. E aí, eu imagino que a gente vai sim ter um benefício grande, por exemplo, no setor de frutas, né? A gente tem alguns elementos do acordo que nos levam a pensar dessa forma, que a gente pode detalhar aqui um pouco para você. Então, eu quero justamente tanto esse detalhamento, Larissa, como também expectativa de prazos, porque a gente tem um acordo dividido, né? Na verdade, em algumas partes importantes. Um é o acordo, a primeira parte que envolve somente a questão comercial, né? Que é o acordo, não é o acordo definitivo, mas é separadamente só essa parte comercial que traz uma expectativa mais positiva, né? Do quão mais ágil a gente pode ter, talvez, a ratificação para que ele realmente entre na prática, separadamente daquela parte política, que seria o acordo na íntegra. Como a gente tem esse acordo de maneira separada, qual que é a estimativa de vocês aí de que a gente consiga realmente tirar isso agora do papel, né? Saímos do campo da promessa, viemos para a assinatura, está no papel. Tirar do papel para ter isso na prática, a gente tendo todos esses resultados para esses setores que vocês estão com boas expectativas.
Exato, isso de fato é uma evolução, né? Então a gente tem dois acordos separados. Então, o acordo comercial, que para o Brasil é muito importante, porque é o acordo que já começa a movimentar a questão tarifária, ele tem uma nova etapa importante, que é a aprovação pelo Parlamento Europeu. Então, a gente pode imaginar alguns meses até que isso aconteça, ainda que a gente não tenha uma previsão que a gente possa cravar, porque de fato está em discussão, coisas podem acontecer, mas a evolução foi realmente muito importante, né? Assim, sem a gente ter cumprido essa etapa recente da assinatura, a gente não teria a possibilidade de fazer essa evolução. Então, tem uma evolução importante pela frente, que é a aprovação da parte comercial do acordo pelo Parlamento Europeu, né? A gente vai ter uma sequência também na outra parte do acordo, que é mais política e de cooperação, que vai levar um tempo adicional, vai ter uma necessidade de ratificação desse acordo pelos parlamentos dos países, e aqui também do lado brasileiro isso vai demandar um tempo. Então, a gente está falando de um cenário de médio e longo prazo, tá? Quando a gente fala de médio prazo, é um cenário de provavelmente 4, 5, 6 anos, que a gente não consegue cravar hoje. Mesmo assim, a partir da entrada em vigência do acordo, a gente ainda vai ter alguns anos de adaptação a esse acordo, e aí ele está muito ligado a negociações setoriais, né? Então, alguns setores eles já passariam a se beneficiar de uma forma mais imediata, e outros não, ainda teriam um tempo de adaptação, principalmente setores da agricultura em que o Brasil é mais competitivo, por exemplo, né? Então, o setor da carne vai ter um período ali de restrições, né? Mas também do nosso lado a gente impôs algumas barreiras, digamos, à indústria, né? A gente quer proteger, de certa forma, também a nossa indústria por um período, então pensando em carros, indústria automotiva. Mas, por exemplo, o setor de frutas, que a gente mencionou antes, a partir do momento em que a ratificação aconteça, várias frutas já têm a sua tarifa zerada e elas não precisam de cotas. Então, a gente pode pensar em mirar dentro do agronegócio aqueles setores que não têm uma concorrência mais direta com o mercado europeu hoje, que, portanto, não preocupam tanto os produtores europeus, e pensar como é que a gente vai preparar o nosso lado de produção para poder aproveitar dessa oportunidade. Então, os diferentes segmentos, eles terão timings também diferentes, né? Mas, por exemplo, acho que é importante registrar a questão do reconhecimento das indicações geográficas, né? Então, do ponto de vista brasileiro, a gente tem itens como a cachaça, como a canastra, né? O queijo canastra sendo reconhecido como uma indicação geográfica. Tudo isso são itens de agregação de valor para um mercado que é sofisticado e que reconhece essa agregação de valor. Então, de novo, a gente também tem times diferentes. A cachaça propriamente, a gente tem um período também para que esse reconhecimento ele passe a valer de forma integral, mas é muito importante que a gente não tenha uma expectativa de efeito imediato, porque não é esse o objetivo, né? Mesmo quando a gente fala em imediato, o imediato de mais curto prazo, ele pode ser esse de 3, 4, 5 anos, né? Então, o que a gente está discutindo aqui, o que está na mesa, é um plano de desenvolvimento econômico a partir de uma maior abertura comercial e de um acordo muito sedimentado em regras e em diálogo. E isso é muito importante no momento em que a gente tem países importantíssimos atuando no comércio internacional de forma completamente desgovernada e ameaçando as normas já estabelecidas. Então, a criação de um espaço de comércio com regras, com normas, que passará a ser o maior acordo comercial do mundo pela população que está envolvida nisso, é um sinal muito importante, e um sinal muito importante para a economia brasileira como rumo, como desenvolvimento. A gente não deve ter uma expectativa de curtíssimo prazo, porque isso de fato vai frustrar quem tenha essas expectativas. A gente está pensando aqui numa visão de desenvolvimento que inclui uma exposição internacional maior, mas também um meio de diálogo com um parceiro comercial que hoje é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e do agro brasileiro, né? Com a criação de diálogos regulares, com a criação de consultas públicas para
uma eventual mudança de políticas. Então, no momento em que você não pode contar, por exemplo, com a OMC, isso é super relevante. Então, a gente não pode diminuir a importância do acordo porque ele não traz vantagens imediatas, né? Quase nada na vida que é realmente importante vai trazer vantagens completamente imediatas. Perfeito, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com a Larissa Varholtz, que é sócia da Avalia Participações. Querida, muito obrigada pelo seu tempo. Boa segunda-feira para você, boa semana, até uma próxima. Obrigada, Débora. Até a próxima. Até mais.